Olá pessoal, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez com a correção da nossa atividade, aquelas 5 questõezinhas sobre poliedros que fizemos na semana anterior. Então pessoal, assistam o vídeo completo, correção de toda a tarefa e vamos reproduzir ela, tá ok? Então vamos para a correção. Vamos fazer a correção aí da nossa primeira questão, que ela diz o que? Escreva como é denominado, de acordo com o polígono da base, um prisma reto cuja base seja um polígono regular de... Aí eu tenho letra A, 6 lados, letra B, 8 lados e letra C, 10 lados. Então nós temos lá vamos aí para a nossa resolução. Então, o polígono da letra A, ele possui 6 lados. Então, esse prisma, né? Esse prisma, que vou chamar ele de quê? Se a base dele tem 6 lados, ele é um prisma regular de base hexagonal, certo? Ele vai receber o nome dele vai ser de acordo com a quantidade de lados que tem a base, ok? Então ele é um prisma regular de base hexagonal. Que eu tenho agora o prisma de 8 lados, que é esse aí. Possui aqui 8 lados. Então ele vai ser um prisma regular de base octagonal. Lembrem aí do UFC, que é eles entram no octógono, né? Octógono por quê? Porque ele é um prisma ali de 8 lados, né? Com a base de 8 lados. Então ele é um prisma regular de base octagonal. E a gente tem por fim a letra C, o de 10 lados. Tá vendo aí o desenho dessa caixa? Ó, ele é um prisma cuja base possui 10 lados, né? Então ele é um prisma regular de base decagonal. Ok? Então essa daí são as respostas das nossas letras A, B e C. Questão de número 2, ela fala: sabendo que a diagonal da base e a diagonal do paralelepípedo retângulo a seguir medem 5 cm e 13 cm, e que a medida da área do retângulo ABFE é de 48 cm², quais são os valores de L, C e H, ok? Então vamos para a resolução aí desse problema. E o que é que diz? Eu vou transcrever aqui. Ele disse duas coisas importantes lá, três coisas importantes, né, no decorrer do texto. Ele coloca, ó, que a diagonal aqui que vem daqui para cá mede 13 centímetros, né? E a diagonal que vem daqui para cá mede 5 centímetros. Vocês estão conseguindo perceber, ó, que se eu ligar aqui esse ponto daqui para cá, eu tenho um triângulo retângulo aqui dentro? Dá para ver, né? Que esse tamanho aqui é exatamente o nosso tamanho H. Então eu consigo achar essa medida de H utilizando aí o teorema de Pitágoras, certo? Então eu vou montar o teorema de Pitágoras, que ele é o quê? Eu sei que isso aqui é o quê?
é meu ângulo de 90 graus. Então, meu 5 ele vai ser cateto e meu H também vai ser cateto, né? Meu 13 é exatamente quem? A hipotenusa. Então eu tenho ó, que H ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. H ao quadrado mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. E 13 ao quadrado é 169. Passo isso aqui para o outro lado, eu vou ter H ao quadrado é igual a 169. Tenho mais, vira menos 25. H ao quadrado é igual a 144. H é igual a raiz quadrada de 144. Certo? Eu passei aqui a potência para o outro lado, ele vira raiz. H é igual a 12. Ok? Então já sei que meu H mede 12 centímetros. Ok? Então já achamos o valor de H. Certo? Anota aí, o valor de H é 12. Agora, eu posso achar aqui o valor de C. Certo? Como? Observem que eu tenho, ele diz o quê? Que a área desse retângulo aqui, ó, AEF, aí B e A, que forma esse retângulo aqui, né? Ele diz que a área dele é 48 centímetros quadrados. Você está observando que esse lado AB tem o mesmo tamanho desse lado aqui, onde está C, ó. AB e C são iguais. Então, eu tenho que 48 centímetros quadrados, que é a área, é igual ao quê? Como é que eu acho isso aqui? Essa área? Se eu multiplicar C, né, que é esse lado aqui, AB, vezes o lado H. Ou seja, se eu multiplicar C vezes H, o resultado tem que dar 48 centímetros. Ora, H eu já sei quanto é que vale, certo? Então vou botar só aqui invertido, ó, C vezes H vale quanto? 12. Isso é igual a quê? 48. Então C vai ser igual, eu vou pegar aqui, ó, 48, o 12 estava multiplicando, passa dividindo. C é igual a 48 dividido por 12, 4 centímetros. 4 centímetros. Então já achei aí o valor também do meu C. Agora, pessoal, falta só quem? Falta o L. Eu tenho que achar aí o valor do L. Como é que eu faço para achar o valor do L? Lembra, voltemos lá para o começo. Ó. Eu tenho esse valor de C aqui, ó, que é 4, né? Lembra que lá no começo da questão ele disse que o valor dessa diagonal, ó, vou apagar aqui. O valor dessa diagonal era 5 centímetros. E eu tenho o valor disso aqui, que é 4 centímetros. Então falta o valor do L aqui.
Observa que eu tenho novamente um triângulo retângulo. Certo? Que é isso aqui, ó. 4 centímetros, 5 centímetros. E aqui é o meu L. Então, eu sei que L é cateto e o 4 também é cateto. O 5 vai ser minha hipotenusa. Então, novamente, teorema de Pitágoras. L ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. L ao quadrado mais 16 é igual a 25. L ao quadrado, vou passar o mais 16 para o outro lado. Então, vou ter igual a 25 menos 16. L ao quadrado é igual a 9. Passo o quadrado para o outro lado, eu vou ter L é igual a raiz quadrada de 9. L é igual a 3. Ok? Então, já tenho aí quem vai ser o meu valor de L. 3 centímetros. Observa que eu achei todos os lados, né? H, 12 centímetros. C, 4 centímetros. E L, 3 centímetros. Resposta aí da segunda questão. Vamos para a nossa terceira questão, pessoal. Questão de número 3 diz: calcule a área da superfície de cada prisma. Então a gente tem aí 4 prismas para nós calcularmos a área total da superfície, certo? A área de toda a superfície dos prismas. Ok? Então nós vamos fazer o cálculo aí de cada um. Vamos ver aí o primeiro prisma da letra A, que ele é o quê? Um cubo, né? A gente está vendo aí o cubo como o primeiro prisma. Observe que todos os lados dele medem 4. Então a gente sabe que o cubo é formado por quadrados, né? Quadrados. Os polígonos que formam o cubo é o quadrado. Então a gente sabe que ele tem o que, ó? 6 quadradozinhos desse. Cada quadrado desse, o lado dele mede 4. Então a gente vai calcular o que? A área do quadrado, certo? Para calcular a área do cubo, a gente calcula primeiro a área do quadrado. A área do quadrado vai ser o que? 4 vezes 4. Ou então 4 ao quadrado, certo? Então a área do quadrado vai ser o que? 16 centímetros quadrados. Agora a gente passa para a área do cubo. A área do cubo é o que? 6 vezes a área do quadrado. Por que 6? Porque o cubo tem 6 quadrados. Então a área do cubo é 6 vezes 16. A área do cubo vai ser igual a 96 centímetros quadrados. Ok? Então tá aí nossa letra A da terceira questão. Vamos para a letra B. Letra B, a gente tem esse prisma, né? Que é um prisma o quê? É um prisma regular de base hexagonal, né? Ó, ela possui 6 lados. Então, como é que eu faço para calcular aí? Eu vou ter que calcular a área da base, certo? A área aqui dessa região, ó, que é a base. E observe que eu tenho duas, certo? Eu tenho aqui em cima e tenho outra aqui embaixo. São duas bases. Então, para calcular a área da base, pessoal, a base é um hexágono, é uma figura de 6 lados. Não existe fórmula para calcular a figura de 6 lados, né, como a gente viu. Mas essas figuras, o que é que eu faço? Eu decomponho ela, eu divido ela e transformo ela em triângulos. E o triângulo, eu tenho como calcular a área dele,
certo? A área do triângulo, e no caso aqui, nosso triângulo é o triângulo equilátero, ok? É o triângulo equilátero. Ele é o quê? O triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A gente viu essa fórmula lá no assunto sobre áreas das figuras planas. Tem um tema lá só sobre triângulo. Quem não assistiu, pode assistir essa videoaula que tem aí essa videoaula sobre isso, ok? Então, olhe bem. O lado aqui, ó, eu sei que ele mede 5, ó, que tá mesmo aqui. Um pouco escondidozinho. Então, esse lado aqui mede 5. Então, eu vou substituir esse valor 5 nesse L aqui. Então, vou ter, ó, a área do triângulo vai ser igual a 5 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, a área do triângulo é igual a 25 raiz de 3 sobre 4. Só que, pessoal, isso aqui é a área de um desses aqui. Eu tenho, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. A minha base é formada por 6. Por 6. Então, a área do hexágono aqui, que eu vou chamar AH, que é o que? 6 vezes a área do triângulo. Então, a área do hexágono é 6 vezes 25 raiz de 3 dividido por 4. Eu posso, pessoal, simplificar, ó, o 6 e o 4, certo? Simplifico por quem? Por 2. Divido eles dois por 2, certo? Então vai ficar a área do hexágono é igual a 3 vezes 25 raiz de 3 dividido por 2. Aqui eu vou ter o que? A área do hexágono é 3 vezes 25, dá 75. Raiz de 3 dividido por 2. Não vou fazer essa divisão, vou deixar desse jeito aqui, ok? Eu tenho que calcular, pessoal, a área da base. Se lembra que são o quê? Duas bases. Então, a área da base é igual a 2 vezes a área do hexágono, certo? Então, a área da base vai ser igual a 2 vezes 75 raiz de 3 dividido por 2. Observe que eu tenho 2 multiplicando e 2 dividindo, então posso cortar esse com esse. Sobrou o que? A área da base é igual a 75 raiz de 3 centímetros quadrados, né? Aqui centímetro quadrado. Vamos guardar esse valor que a gente vai precisar ainda para somar ele, ok? Agora, o que é que eu voltei? Eu calculei já minha área da base, ok? Eu agora vou calcular as áreas aqui, ó, da lateral, ó, essa parte aqui. Quantas laterais? A lateral, pessoal, do prisma é sempre o que? Retângulo. A figura é sempre o retângulo. Então, eu tenho o valor de um lado, que é 5, e tenho o valor desse outro lado aqui, que é 10 raiz de 3. Então, a área de um retângulo, ele é o que? 5 vezes 10 raiz de 3. Então, a área de um retângulo é 50 vezes raiz de 3 centímetros quadrados, ok? A área de 1,
Só que eu tenho que calcular a área lateral. Que a área lateral é toda essa região aqui que circunda o prisma, né? E eu sei que essa área ela é composta por quê? Por 6 retângulos. Então é 6 vezes a área do retângulo. Então a área lateral é 6 vezes 50 raiz de 3. A área lateral é igual a 300 raiz de 3 centímetros quadrados, certo? Olha que eu já tenho a área da base e a área lateral. O que é que eu vou fazer agora? Calcular a área total. A área total do prisma é a área da base mais a área da lateral. Então, a área total é igual, a base é 75 raiz de 3, mais a lateral 300 raiz de 3. Então, a área total é, eu somo 75 mais 300, dá 375. A raiz de 3, pessoal, eu vou apenas o que? Repetir, certo? A raiz de 3 nesse caso funciona como se fosse ó, x e x. Se eu somar 75x mais 300x, dava 375x, certo? A raiz de 3 funciona do mesmo modelo como se fosse um x, certo? Então por isso que fica 375 e o raiz de 3, eu repito, centímetros quadrados. Nossa letra B aí também está resolvida. Vamos para a letra C, pessoal. Olha aí, a gente tem esse prisma. Prisma aí mais comum que a gente pode encontrar na nossa vida, né? O prisma aí, formato aí da caixa de sapato, por exemplo. A gente vai ter que entender como é que esse prisma é formado, quais são as figuras que formam ele. Na realidade, ó, são vários retângulos, né? E diferentes. Então a gente tem que ter cuidado com esse prisma aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse retângulo aqui da frente, ó. Certo? Que ele mede 6 e aqui a lateral dele mede 3. Eu tenho que ver quantos deles eu tenho, ó. Eu tenho 1, tenho 2, eu tenho da lateral. Certo? Então eu vou ter a área do retângulo 1 vai ser o que? 6 vezes 3, certo? Que eu vou logo multiplicar por 2. Por que por 2? Porque eu tenho 2 desses retângulos aqui, certo? Eu tenho um e tenho outro. Então, a área do retângulo 1 vai ser igual a 6 vezes 3, 18, 18 vezes 2, 36 centímetros quadrados, ok? Guarda isso aí, ó, 36 centímetros quadrados. É desse meu primeiro retângulo. Agora vamos para o nosso segundo, ó. Nosso segundo é esse aqui, ó. Certo? Olha que eu tenho 1, 2 também dele. Então, área do retângulo 2 vai ser o que? Ele mede 4 aqui e 3 aqui. Então, 4 vezes 3 e vezes 2, por quê? Porque eu tenho 2 deles. Então, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24 centímetros quadrados. Ok? Tá aí a área do nosso segundo retângulo. E agora vamos passar para o nosso terceiro. Tem um terceiro? Tem. Que tá aqui em cima, ó. Ele aqui. E o pá dele tá aqui embaixo, ó. Certo? E quanto é que mede esse lado? Esse lado aqui de cima mede 6, né? Ó, tá aqui. E essa lateralzinha mede 4, ó.
que é esse pedacinho aqui. Então, a área do retângulo 3 é igual a 6 vezes 4 e vezes 2, por quê? Porque eu tenho dois valores desse aqui, ó. Então, a área do retângulo 3 é 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48 centímetros quadrados. Aqui, pessoal, a nossa área total vai ser a área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2 mais a área do retângulo 3. Então, a área total vai ser igual a 36 mais 48 mais 24 mais 48. A área total vai ser igual a 108 centímetros quadrados. Ok? Letra C também resolvida. Letra D. Observa, pessoal, que a letra D a gente tem o nosso prisma regular, reto, de base triangular, né? Prisma regular reto de base triangular. Então, o que é que nós vamos fazer aí? Nós vamos calcular a área da base, né? A área da base ela é igual ao quê? Na realidade, eu vou calcular aqui, fazer como das outras vezes a gente vinha fazendo. A área do triângulo, né? Que é o quê? Olha, pessoal, que o triângulo, os lados dele estão aqui, ó, 6 e 6, e ele tem um ângulo de 60. Logo, se ele tem os dois lados iguais e eu conheço um ângulo, eu já consigo definir que esse triângulo é um triângulo equilátero. Ele possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, certo? Então vou usar a fórmula do triângulo equilátero, que é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Eu já sei que botar TR triângulo para não confundir com a área total, certo? Então vai ser 6 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A área do triângulo é igual a 36 vezes raiz de 3 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá 9 raiz de 3. Ok? Já achei aí a área de um triângulo. Só que a área da base é o que? A área da base é 2 vezes a área do triângulo. Porque eu tenho duas bases. Eu tenho base aqui em cima, tenho base aqui embaixo. Então a área da base é igual a 2 vezes 9 raiz de 3. A área da base é igual a 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Vou botar aqui também para ficar igual. Ok? Sem dúvida aí, né? Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Calcular a área aqui da lateral. A lateral ela é formada por 3 retângulos iguais. Então eu sei que a área da lateral é um retângulo. Qual é o lado dele? Ó? 6 e 8 raiz de 3. Então 6 vezes 8 raiz de 3. Então a área do retângulo é 6 vezes 8, 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Só que eu quero a área lateral. E a área lateral esse prisma ele possui 3
retângulos, 3 laterais, então é 3 vezes a área do retângulo. Então, a área lateral vai ser 3 vezes 48 raiz de 3. A área lateral é igual a 3 vezes 48, dá igual a 144 raiz de 3 centímetros quadrados, né? Agora sim, tenho a área da base com a área da lateral. Consigo pegar a minha área total. A área total é igual à área da base mais a área da lateral. A área total é igual à área da base. Nossa área da base deu 18 raiz de 3 mais a área da lateral deu 144 raiz de 3. Então, nossa área total é 18 mais 144, dá 162. Raiz de 3 com raiz de 3 eu só repito. Então, 162 vezes raiz de 3. Ok? Centímetros quadrados. Pessoal, tá aí resolvida toda a nossa terceira questão. Só ela mais compridazinha um pouco, mas nada de outro mundo, ok? Então, vamos para a próxima. Vamos para a nossa quarta questãozinha. Ela diz o que, ó? Observe ao lado das dimensões dos dois padrões mais populares de containers. Qual é a capacidade aproximada dos containers de padrões 1 e 2? Determine a área aproximada da superfície externa dos containers de padrões 1 e 2. Então, pessoal, é uma questão que envolve aqui volume, certo? Então, nós vamos pegar aqui questão e resolver ela aqui, ó. Ampliei aqui a figura. Então ele quer saber qual a capacidade. Quando ele diz capacidade, ele quer saber o volume que cabe na questão de padrão, no container de padrão 1 e no container de padrão 2. Então ele dá as dimensões de cada um do container. Volume, pessoal, é o que? Volume é o multiplicar todos os lados. Então, o volume do container 1, vou chamar VP1, é o que? Eu vou pegar 2,44, multiplicar por 6,09, multiplicar por 2,59, certo? Que é a largura, o comprimento e a altura. Então, 2,44 vezes 6,09 vezes 2,59. VP1 dá igual. Quando eu fizer toda essa multiplicação, meu resultado vai dar 38,49 centímetros. Aqui é onde eu tenho que ter cuidado. Área é centímetro quadrado, certo? Volume é centímetro cúbico. Por que cúbico, professor? Porque, desculpa, que não é nem centímetro, né, pessoal? É metro. Então aqui, ó, não confundir metro quadrado com metro cúbico. Por que é cúbico? Porque eu multiplico, ó, metro vezes metro vezes metro. Metro 3 vezes, certo? A área eu só multiplico 2, metro vezes metro, metro ao quadrado, então só tem 2 vezes. Metro cúbico tem 3, ok? Então tá aí a área o volume do padrão 1. E o volume do padrão 2? Como é que é ele, ó? É 2,44 vezes 12,19 vezes 2,59. Então eu vou ter
2,59, VP2 é igual a, quando eu multiplicar tudo isso, vai dar 77,03 metros cúbicos, ok? Então aí é o volume dos dois containers, do container 1 e do container 2. Na letra B, ele quer que eu diga a área aproximada de cada um dos containers, certo? Então, pessoal, lembra que isso aqui é parecido com a letra C da questão anterior, certo? Então, a área do container 1, do padrão 1, vai ser o quê? Olha que eu tenho aqui, ó, esse retângulo aqui, ó, que mede 2,44 por 2,59, ó, que é esse tamanho aqui, né? Então vou multiplicar aqui ele, ó, 2,44 vezes 2,59. Só que eu tenho ele quantas vezes, ó? Tenho ele uma aqui e duas. Então eu vou ainda multiplicar por 2, né? Que vai dar igual aqui a 12,64 metros quadrados, certo? Que eu estou trabalhando com área. Depois, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular agora essa lateralzinha aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou calcular essa lateral agora. Quem é os lados dele? 6,09 e 2,59. 6,09 vezes 2,59. E ele também aparece, ó, uma, duas vezes. Vezes 2. Quando eu multiplicar tudo isso, vai dar igual a 31,55 metros quadrados. Ok? E agora, pessoal, quem é que eu voltei? Eu voltei essa área aqui, ó. Esse pedaço aqui de cima. Que ele mede quanto, ó? Esse lado mede 6,09 e esse lado mede 2,44. Então vou ter 6,09 vezes 2,44 vezes 2 também, que eu tenho em cima e tenho aqui embaixo, ó. 2. Multiplicando tudo isso aí, meu resultado vai dar 29,72 metros quadrados, ok? Agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Somar todos esses resultados: 12,64, 31,55, 29,72. Isso dá igual a 73,91 centímetros quadrados. Aí do nosso primeiro container, certo? Agora a gente tem que fazer a mesma coisa no nosso segundo container, que é a área do padrão 2, que é o que, ó? Eu calculo esse lado aqui, certo? Que é essa figura, que é esse lado vezes 2,59. Se vocês perceberem, eu já tenho esse cálculo aí, que é quanto? Que é o mesmo cálculo da figura anterior, que deu 12,64 metros quadrados, ok? Eu já tenho esse cálculo. O outro cálculo agora é o que? É eu pegar, vou mudar aqui de cor, que tá ficando igual a cor do container. Então, ó, vou pegar, ó, esse lado aqui, ó, que é 12,29. Esse aqui eu não tenho esse cálculo. Então vamos calcular 12,19
vezes 2,59 vezes 2, porque eu tenho ele aqui e ele aqui. Tenho ele duas vezes, né? 2. Essa medida dá 63,14 metros quadrados. E por fim, pessoal, eu vou fazer o que, ó? Eu tenho essa figura aqui, ó. Esse lado aqui para calcular. Que essa parte mede 12,19 e essa parte mede 2,44. E eu tenho ele duas vezes que eu tenho embaixo. Então eu vou ter 12,19 vezes 2,44 vezes 2, que dá igual a 59,49 metros quadrados. Pessoal, somando 12,64 com 63,14 com 59,49, eu vou ter 135,27 metros quadrados. Ok? Tá aí, pessoal, toda a correção da nossa atividade. Estudem, são questões que vão cair no nosso trabalho, são questões que vão aparecer na nossa prova, ok? Então, pessoal, boa sorte e até a próxima.